Algumas cenas deste programa foram reconstituídas. Quando os amigos imaginários de uma menina solitária se tornam assustadoramente reais, o sonho de uma jovem família se transforma em pesadelo. Atacados por entidades do além-túmulo, eles ficam indefesos em seu próprio lar. Enquanto a violência aumenta, eles tentam desesperadamente resistir a elas e compreender o que está acontecendo. Sua busca por respostas leva a um cientista que estuda paranormalidade e a uma médium que desvê os mortos. Como a família logo descobre, não há onde se esconder. Antes de ficar em paz, eles devem aceitar o que se esconde por trás das aparições. Aparições. Aparições na Geórgia. Na área rural da Geórgia, uma jovem família começava a procurar uma casa. Eles precisavam de um lugar em conta, seguro e pacífico, onde pudessem criar seus filhos e não se preocupar com crimes. Depois de um ano procurando, Andy e Liza Warwick acharam um lugar perfeito. Um pequeno sítio com um quintal grande. Seus donos anteriores tinham partido de repente. O lugar estava abandonado. Aqui os Warwick poderiam criar sua filha Heidi sem preocupações. Ou era o que pensavam. Melhor do que lá onde estávamos. Você gosta? Eles nunca se perguntaram por que os donos anteriores saíram de repente. Tá animada? Achar essa casa tinha sido uma sorte. Era tudo que Andy queria e muito mais. Estava muito feliz. Só tinha 21 anos, tinha comprado minha própria casa. Achei tudo isso o máximo. Mamãe, tá pesado, me ajuda. Claro. Os Warwick se mudaram e começaram a transformar a casa em um lar. Estávamos tentando nos virar com o que tínhamos e conseguimos. Ninguém podia estar mais feliz. Só havia um problema. Nenhuma criança morava nas redondezas. Mas Heidi não parecia se importar com isso. Ela adorava, o quintal era grande e eu achava que nunca teria que me preocupar com ela. Eu me lembro que foi em março e já era de tardinha. O Andy estava no trabalho e a Heidi quis sair para brincar. Você está dando uma festinha? Eu posso participar? Meu nome é Sr. Gordy. Qual é o seu nome? Heidi. Quantos anos você tem? Heidi, você gostaria de vir comigo e ir brincar lá no meu balanço? Tá bom. Mamãe! Mãe, eu posso brincar no balanço com o moço? Que moço? Como ele é? Não, a gente não brinca com pessoas que não conhece. Não fale com elas e nem brinque com elas. Sente aqui. Vamos ligar pro papai.
A primeira coisa que você pensa é que alguém quer raptá-la. Acho que é a primeira reação dos pais. Eu quero falar com Andy. Andy, sua esposa. Alô? Andy, por favor, vem pra casa. Qual o problema? Hyde disse que tem um homem lá fora. Um homem? Ele quer que ela vá brincar com ele. Manda ela ficar dentro de casa e não deixe que saia. Mantenha as portas trancadas. Eu tô indo pra aí assim que eu puder. Tá, vem logo. Tchau. A gente não brinca com pessoas que não conhece. A gente não fala com elas e nunca brinca com elas. Lisa, o que tá vendo? Eu não sei, tinha um cara querendo que a Hyde fosse brincar com ele, é só o que eu sei. Fiquem na casa, não saiam daqui. Essa é a pior coisa no mundo que pode acontecer com um pai. Que o seu filho desapareça. E isso me deixou desse jeito, sentindo muita raiva. Eu não sabia se ele queria enganá-la ou raptar, levar ela embora, porque a gente sabe como são as coisas hoje em dia. O que eu quero dizer é que eu vou enfrentar qualquer um. Eu não tenho medo de ninguém, só de Deus. Mas eu não encontrei ninguém. As semanas passaram e Hyde falou do homem várias vezes. Olá, Heidi. O nome dele é Sr. Gordy, ela contou aos pais. Ele aparecia sempre para falar com ela e eles brincavam. Ela disse que o homem tinha cabelo grisalho e usava um terno escuro. Os Warwick perguntaram aos vizinhos se conheciam algum homem com essa descrição. Mas ninguém conhecia. Empurra bem alto, Sr. Gordy. Mais alto. Depois que ela falou sobre o sujeito, eu fiquei de olho nela muito mais do que ficaria normalmente. Hyde! Hyde! Eu quero que venha pra dentro. Tá bom, mãe. Lisa nunca viu o Sr. Gordy. Ela começou a pensar se não seria apenas um amigo imaginário. Sr. Gordy. Na manhã seguinte, ela disse que o Sr. Gordy apareceu quando ela estava deitada e falou com ela. Sentou na cama e falou com ela. Eu tenho que ver o Sr. Gordy hoje, mãe. Tudo bem, querida. O Sr. Gordy parecia estar em todo lugar e em lugar nenhum. Ela sempre falava dele. Me diz, onde o Sr. Gordy mora? Ele mora lá em cima, mãe. É mesmo? Achei que o homem era de mentirinha. Muitas crianças imaginam coisas quando não tem ninguém com quem brincar. E eu só achei que era imaginação dela. Hyde, o almoço tá pronto. Lisa distraía sua filha, mas parecia que o Sr. Gordy se tornava uma parte importante da vida dela. Mãe, eu posso comer no quarto? Hyde, por que não come aqui comigo hoje? Não, eu quero comer com o Sr. Gordy. Tá bom. Eu achei que não tinha problema em ela ter um amigo imaginário. Afinal, ela não tinha nenhum. Tá bom, vamos lá. Toma.
Pegou? Toma, Sr. Gord. Os pratos de comida que ela levava para ele sempre ficavam intocados. Heidi contou à sua mãe que eles conversavam sobre todo tipo de coisa, mas nada em particular. Come tudo. Lisa se preocupava porque Heidi passava muito tempo sozinha. Com o tempo, Lisa e Andy se acostumaram a ouvir Heidi falar sobre o Sr. Gordy. Parecia só uma inocente brincadeira de criança. Meu nome é Khan. O que foi? Você tá legal? Heidi foi contar sobre o homem para sua mãe. Quem está na porta, Sr. Gord? Não, mamãe, ele tem sangue na camisa. Tem certeza de que é sangue? Tenho, mãe. Fica aí, querida. Não vá a lugar nenhum. Fique aí. Quando Lisa ouviu que havia um homem na porta com sangue na camisa, de repente, não era mais uma brincadeira. Eu pedi a você que ficasse na cozinha. Fique sentada aí, não se levante. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Obrigada. Então tá. Agora Lisa tinha certeza de que era outra história imaginada pela Heidi. Heidi, não tinha ninguém na porta. Não tinha ninguém lá fora. Mas eu vi ele, mamãe. Por que o Sr. Gord tinha sangue na camisa? Não era o Sr. Gord. De agora em diante, eu não quero que você atenda a porta. Eu farei isso, entendeu? Entendi, mãe. Ótimo. A linha entre realidade e imaginação ficava menos clara e mãe e filha começaram a se distanciar. Eu me sentia meio estúpida procurando alguma coisa que eu achava que nem existia. Uma coisa que era inventada. Então eu deixei pra lá quando ela falava sobre ele e eu ria com ela e concordava com tudo o que ela me dizia. Sr. Gord! Sr. Gord! Os meses passaram e a ligação de Heidi com o Sr. Gord se fortaleceu. Lisa e Andy acreditavam que o Sr. Gord e Khan eram o mesmo homem. Alguém que ela tinha criado na sua imaginação. Eu gosto muito de você, Heidi. Eu também gosto muito do senhor. Ela falava do Sr. Gord todos os dias. Eu acho que o tempo todo era o Sr. Gord pra lá, Sr. Gord pra cá. Eu brinquei com o Sr. Gord hoje. Apesar de passar muitas horas sozinha, Heidi parecia feliz. Seus pais deixaram de se preocupar. Mas então, outra entidade mostrou sua presença.
Quando Lisa e Andy Wyrick se mudaram para seu novo lar na área rural da Geórgia, sua filha Heidi disse ter um amigo chamado Sr. Gordy. Os pais dela nunca viram o homem e acharam que era apenas uma figura que ela tinha imaginado. Você sentiu a minha falta? Mas a família logo soube que havia outras na casa. A figura sinistra ficava nas sombras e movia-se silenciosamente pela casa. Apesar do que seu pai dizia, Heidi não se sentia mais segura. Isso realmente começou a assustá-la. A Heidi dormiu com a gente por umas 2 semanas depois disso. E depois dormiu com a luz acesa por muito tempo. Lisa se preocupava com sua filha e procurou o apoio da família. Ela era muito chegada à sua irmã Joyce Cathy. Lisa me ligou e disse que o vizinho do lado dela estava vendendo a casa. Ela disse que seria ótimo se eu me mudasse para morar na casa ao lado. Enquanto se mudava, Joyce viu Heidi brincando no quintal. Sr. Gord! Ela ouviu sua sobrinha conversar com alguém. Lisa, com quem Heidi está conversando? Ah, é o Sr. Gord. Ela fala com ele o tempo todo. É o amigo imaginário dela. Sr. Gord. Sr. Gord! Joyce achou perturbador que o Sr. Gordy fosse o companheiro constante de Heidi. Andy esperava desviar a atenção de Heidi do Sr. Gordy. Ele arranjou um animal doméstico. Olha aqui. Quer ver o que eu trouxe? É sua cadelinha. O nome dela é Shiba. Gostou dela? Agora já tem alguém pra brincar. Gostou? Olá, senhorita Kelly. Olá, Entre. Joyce. Como está passando? Ah, estou ótima. E você? Joyce como vai? comprou a casa da senhorita Kelly. Sua família tinha morado lá desde o início do século XX. Resolvi dar uma passada Quando para Joyce ver se mudou, está aí. Kelly veio visitá-la. Esta é a escritura da casa. Eu achei que ia querer ficar com ela. Agora é sua. Tá bom, Não é mais tá minha. ótimo. Obrigada. E então, está gostando de Vale? É bom, mas não é aqui o meu lar. Ah, eu sei. Nunca comi em casa. James e Francis Gordy, testamenteiros de Gladys Bechello. Senhorita Kelly, quem é esse James Gordy? James Gordy. Ele foi amigo da minha família pela vida inteira. Não era seu parente? Não. Ele tomou conta dos negócios da minha mãe. Ele assinou toda a papelada e cuidava de tudo antes. E onde ele mora? Ele morava naquela casa grande ali na esquina da Waver Hall. Na estrada principal? Aham.
Depois, em 1974, eles se mudaram para Columbus. E onde ele mora agora? Ele morreu em 74 mesmo. Ele morreu? Uhum. O nome me parecia familiar. Achei que era de alguém que eu conhecia. Então me deu um nó enorme na garganta, porque não era a primeira vez que eu ouvi o nome. Quero dizer, eu logo pensei se seria o mesmo Sr. Gord de quem a Hyde falava. A senhorita Kelly disse que o Sr. Gord tinha cabelo grisalho e sempre usava um terno escuro, igual ao Sr. Gord de quem Hyde falava. Você não vai acreditar nisso. Olha só pra isso. Gord. Pode ser o Sr. Gord da Hyde? Eu não sei. Ele pode ser. Eu perguntei pra Kelly se o conhecia e ela disse que sim, que ele era um amigo da família e que foi o testamenteiro da mãe dela. Mas, Lisa, ele está morto há anos. Morto? A coincidência era enervante, mas Lisa se recusou a acreditar que este era o mesmo Sr. Gord que fazia companhia à sua filha. Lisa precisava de respostas. Ela foi à biblioteca para levantar tudo que pudesse sobre James Gord. Eu procurei nas microfichas a data em que ele tinha morrido. James Gord. Funeral marcado para hoje, 14 horas. Vi onde ele tinha sido enterrado, depois procurei a escritura da propriedade e lá estava o nome dele. E o nome dele estava em várias coisas. Ele era o guardião das pessoas que tinham morado lá. O nome dele está aqui. James S. Gord. Lisa tinha que provar a Hyde que o Sr. Gord não podia estar fazendo visitas a ela. É meio difícil descrever o sentimento que a gente tem. Eu disse a ela, Hyde, o Sr. Gord já morreu. Ele não é uma pessoa real. E ela disse, mamãe, ele é real pra mim. Ele parece tão real quanto você é. Daí Hyde perguntou, podemos visitar o túmulo dele? Lisa e seu sogro levaram Hyde até o cemitério. Espera, Hyde. Hyde, espera. Ela correu como se soubesse exatamente para onde ia. Era o lugar do descanso final de James Gord. Mãe, olha o Sr. Gord. Então, quando a gente chegou, Hyde disse automaticamente, ao túmulo do Sr. Gord. E ela foi direto para lá. No meio de centenas deles, ela foi direto para lá. Sabia onde ele estava enterrado. O incidente provocava uma pergunta incômoda. Como Hyde podia saber qual dos túmulos era o do Sr. Gord se nem sabia ler o nome dele? Vovó, pode ler isso pra mim? Olha, aqui diz James S. Gord. Nasceu em 88 e morreu em 1974. O homem já está morto faz um bom tempo. Lisa achou difícil aceitar que o amigo de sua filha estava morto. Mas agora parecia haver uma prova. Isso a deixou ainda mais preocupada do que antes. O que pensar quando sua filha vê alguma coisa sobre a qual você não pode fazer nada? Uma coisa que você nem pode ver? Ou alguém a quem você nem pode dizer, deixa ela em paz. Volte para o lugar de onde você veio. Quando você mesma não pode ver, você nem sabe o que fazer. Em momentos de crise, Lisa se apoiava em sua família muito unida. Se você quiser a Sua receita... sobrinha eu Kelly quero Brown veio visitá-los. O pessoal vai adorar. É fácil de O pessoal fazer e adora fica esse tipo de ótimo. prato. Ah, deve ser muito bom. É fácil. Vai ser ótimo. Pra quem ela está latindo? Chama ela. Chiba! O que está acontecendo? Cuidado. Não tem nada lá.
O cachorro começou a latir e parecia estar doido. Ficou rosnando, o pelo ficou arrepiado e ele ficou olhando para dentro, para a cozinha. Ele rosnava, mostrando todos os dentes. Mas não vimos nada, não tinha nada lá. Era como se ele visse alguma coisa que a gente não pudesse ver. Foi muito assustador. De verdade, o cachorro estava totalmente enraivecido. Não quero que fique assustada, tá bom? Pouco tempo depois, o cão fugiu e nunca mais voltou. Em abril, o Discovery altera a noção de tempo e espaço. Detalhes inéditos de fenômenos que você achava que conhecia. Uma falha técnica e, de repente, tudo muda. Uma corrida contra o relógio para gravar e estudar tornados violentos. Uma polêmica viagem ao passado, graças à ciência. É abril, no Discovery Channel. De um lado, os que levam radar e veículo blindado. Do outro lado, os que usam a internet e veículos normais. De todos os lados, os tornados. Caçadores de Tempestades, segunda temporada. Amanhã, às 10, no Discovery Channel. O líder que protagonizou uma rebelião em benefício dos mais carentes. Sua morte mudou a história da humanidade. Um homem? Uma religião? Um Deus? Alguns acreditam ter a resposta. A ciência continua a sua procura. Especial Semana Santa. Sábado, a partir das 7, no Discovery Channel. Os Wyrick se esforçavam para aceitar a amizade de sua filha com o homem que tinha morrido 10 anos antes dela nascer. Hyde afirmava que ele era real e que vinha vê-la todos os dias. Agora havia outra presença mais assustadora em suas vidas. Lisa estava determinada a entender o que estava acontecendo. Ela pediu a ajuda da senhorita Kelly, cuja família tinha morado na casa ao lado por mais de 80 anos. Lisa perguntou a ela se já tinha havido alguma atividade inexplicável na propriedade. Kelly disse que não. A senhorita Kelly tem umas fotos de família antigas que ela quer que você veja. Diga se reconhece alguém. Não tem pressa. Hyde olhou todas as fotos. Quando chegou uma velha foto amarelada com 5 pessoas, ela reconheceu alguém. É o cão, o que tinha sangue na camisa. Tem certeza? Tenho. Tem certeza de que é ele? Era Khan, o homem que tinha aparecido na porta de sua casa em uma camiseta ensanguentada e com a mão em uma bandagem. Qual deles você disse que é o Khan? Esse aqui. Lisa? É ele, mas seu nome era Lon. E ele era meu tio. Sua mão foi decepada por uma máquina de descaroçar algodão quando ele era muito jovem. Deve estar brincando, senhorita Kelly. Não, é sério, querida. Eu falo sério de verdade. Quando Lon era adolescente, disse a senhorita Kelly, ele morava na propriedade. Lisa percebeu que o homem que Hyde dizia ter visto na soleira da porta não era o Sr. Gordy, mas outra pessoa que também tinha morrido. Ele morreu em 1957. Só de saber que ele já tinha morrido e que tinha vivido por aqui, fiquei muito assustada. Eu fiquei apavorada. Lisa tinha medo por não saber o que podia estar espreitando dentro de sua casa e por que tinham escolhido sua filhinha. Mamãe, O que é, Hyde? não vai
se assustar se eu te contar uma coisa? Não, eu não vou ficar assustada. Tem um homem atrás de você. Tem certeza? Ele ainda está aí? Andy! O que foi? O que é? Hyde disse que tinha um homem atrás de mim, agora há pouco. Era perturbador. Foi a impressão dela? A família não se sentia confortável em seu próprio lar. Eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo. A verdade é que eu nunca tinha passado por uma situação desse tipo na minha vida. Eu sei que tem alguma coisa lá. Eu não sei o que é, mas que é alguma coisa há. Até então, as entidades tinham aparecido apenas para Hyde. Mas isso ia mudar. Lisa e sua sobrinha Kelly arrumavam flores para o casamento de um parente. Olha, procura alguma como essas aí, menores. O que foi isso? Ai, meu Deus. O que a gente faz? Vamos sair daqui. Quando se está à luz do dia e uma cadeira se mexe, você realmente não tem outra alternativa a não ser aceitar que tem alguma coisa na casa. O que essa coisa era, apenas Hyde podia ver. Tinha visto a figura sinistra várias vezes antes, mas foi a primeira vez que se sentiu fisicamente ameaçada por ela. Ver uma aparição é uma coisa, mas sempre ouvi dizer que elas não podiam nos machucar. Vamos fazer Chegaram as lanche. batatinhas. Tá gostoso? Vem cá, vem com o papai. Tá ficando pesada. Antes de mais nada, Hyde tinha problemas para dormir de novo. Ela disse aos pais que queria sair da casa. Andy tentou assegurar a ela que não havia do que ter medo. Apesar da aparência durona diante da filha, Lisa e Andy estavam começando a ter dúvidas. Ter medo. Nesse ponto, eu fiquei indecisa. Conversei com meu marido, devíamos nos mudar, porque sabia que a casa estava assombrada. E ele disse, vamos esperar um pouco, ver se isso melhora. Claro que não melhorou. Mamãe, o meu rosto tá doendo. O que foi, querida? O que aconteceu com você? Mamãe, tá doendo. Andy, olha. Andy, o que isso? poderia causar isso? O que houve com seu rosto? Para Lisa, as feridas pareciam marcas de garras. Tá doendo muito. Coitadinha. Lisa e Andy interpretaram as marcas como um aviso. Nessa noite, os Waring ficaram com parentes, mas dormiram pouco.
Eles pensavam no que fazer a seguir. Agora eles estavam medindo forças com um fenômeno que não podiam ver nem entender. Mas eles se recusaram a ceder a seus medos e voltaram no dia seguinte. Isso provocou muita discussão na família porque eles não sabiam bem o que fazer, eles realmente gostariam de vender o lugar, mas isso não tem sido possível para eles financeiramente. Na noite seguinte ao aparecimento das marcas em Heidi, Andy acordou com uma grande dor no tronco. Lisa, vem dar uma olhada nisso aqui. Ai, meu Deus. Foi isso que aconteceu com a Heidi, aconteceu o mesmo comigo. O que é? Eu não sei, mas tá ardendo tanto que eu já não aguento mais. Assim que eu acordei, meu tronco estava ardendo como fogo. E eu tinha 3 marcas de garras no mesmo lugar. Eu sabia que alguma coisa sobrenatural estava fazendo isso comigo. Só que eu não sabia exatamente o que era. Urubus se juntaram nas árvores em volta da propriedade, olhando e esperando. Os Wyrick sentiram que a situação ia piorar. Na noite seguinte, Andy acordou com mais marcas de garras. Ele tinha marcas nas costas, nas pernas, eram cortes longos e profundos. E isso continuou por várias noites. Ele disse, se acontecer de novo, nos mudamos. Nós vamos deixar tudo na casa e eles podem ficar com tudo. Nós vamos só nos mudar e deixar tudo aqui. Temos que fazer alguma coisa. Não podemos deixar isso continuar assim. Se não der pra gente fazer nada, a gente vai ter que se mudar. A gente tem que fazer alguma coisa. Eu sei disso. Antes de desistir de sua casa, Lisa decidiu fazer uma última tentativa de ficar. A bibliotecária local tinha lhe dado nomes de cientistas que estudam atividade paranormal. Uma das pessoas da lista era o Dr. William Rowe, um psicólogo formado em Oxford. Ele usa a ciência para explicar os fenômenos associados a aparições. William Rowe falando. Oi, doutora, aqui é Lisa. Eu gostaria muito de falar. Quando Lisa me ligou, eu estava muito preocupada. Era um caso incomum para mim, porque Heidi descrevia alguém que nunca tinha encontrado. Mas depois começou a ter algumas experiências assustadoras e depois houve as marcas nela e no pai. E isso é muito raro no tipo de estudo que eu faço. O Dr. Rowe concordou em conhecer a família e investigar. Mas uma coisa era estudar as aparições e outra bem diferente era fazê-las ir embora. Que isso, querido? Os Wyrick temiam que as visões de Heidi não fossem apenas da sua imaginação. Quando a menina e seu pai apareceram com marcas de garras, eles decidiram procurar ajuda profissional. O Dr. William Rowe, um famoso psicólogo que estuda paranormalidade, concordou em investigar. Eu sempre começo entrevistando os membros da família para descobrir o que realmente acontece e para distinguir o que é fato e o que é imaginação. Heidi? Oi. Este é o Dr. Rowe. Oi, olá, Heidi, olá. Olá. Pode parar de brincar só um pouquinho e falar com o doutor? Ela está sempre assim, brincando sozinha. Tudo bem? O Dr. Rowe aí, perguntou a vamos Heidi conversar? sobre as aparições, testando a consistência de suas lembranças. Crianças dessa idade tendem a ter uma imaginação ativa. Ele queria determinar o quanto o fenômeno tinha base na realidade. Quando eu falei com a Heidi, depois com a família toda, eles me pareceram normais. Entende? Eu não vi nenhum sinal de doença mental que pudesse detectar. Bom, a Heidi não tinha dúvida de que estava lidando com gente real. Para ela, eles pareciam sólidos, eles eram sólidos. Eles seguravam a mão dela e pareciam sólidos. Então ela não os encarava como fantasmas nem nada desse tipo. Eu estava bem certo de que não era uma história inventada. Aqueles não eram incidentes inventados, eles eram reais. O Dr. Hall pensou que Heidi podia estar experimentando memórias do local. A teoria em parapsicologia usada para explicar fenômenos de aparições.
Fala com ele do Sr. Gord. Parecia realmente estranho e surpreendente que fosse possível a Hyde responder a imagens passadas do Sr. Gordy. Mas, na verdade, o mundo em que vivemos é governado pela luz e pela energia. Ela vê esse homem todos os dias. Uma memória do local é similar a um registro da energia da pessoa. A energia fica retida no ambiente muito depois dela morrer. Eu gosto de brincar aqui com O que houve com você? O Dr. Rawl estava fascinado com a aparente sensibilidade de Hyde para memórias do local. Então ela captou esses traços e, na mente dela, construiu essa pessoa, o Sr. Gordy. É isso que torna esse caso, para mim, tão único. Que essa criança tenha essa capacidade. Então ele aparece para você só de dia? Você sente medo quando está com o Sr. Gordy? Tá bom. Mas os cientistas ainda não sabem como esses registros de energia ficam armazenados no ambiente. Ou por que tão poucos indivíduos podem percebê-los. O Dr. Rawl resolveu fazer um teste. Ele achou uma velha fotografia do Sr. Gordy e a misturou a 10 outras de homens mais ou menos da mesma idade. Ele mostrou as fotografias a Hyde. Ao chegar quase no fim da pilha, ela parou. É o Sr. Gordy. Sem hesitar, ela tinha identificado corretamente James Gordy como seu amigo. Um homem cuja foto ela nunca tinha visto antes. O Dr. Rawl ficou espantado. Nesse ponto, eu fiquei sem saber o que pensar. Ela era especial para mim, era minha única filha. Percebi que ela tinha um dom especial. Como foi que você reconheceu o Sr. Gordy? Como é que você sabe que esse é o Sr. Gordy? Ah, porque ele é meu amigo. Isso nos ensina algo sobre a mente humana. Quero dizer, todos podemos ter essa capacidade, que pode ser mais forte em algumas pessoas. E a Hyde é uma dessas pessoas que tem essa capacidade em um nível extraordinário. O Dr. Rawl achava que memórias do local de Lone Bachelor, o homem ensanguentado que Hyde tinha visto na porta de casa, ainda permaneciam na área. Como James Gordy, ele tinha morado perto da casa dos Wyrick. Convencido de que estava lidando com um fenômeno natural, o Dr. Rawl começou a procurar uma fonte ambiental que pudesse estar provocando as experiências de Hyde. Uma das fontes podia ser as flutuações no campo magnético que ocorrem naturalmente quando as rochas se movem sob a superfície da Terra. Sabe-se que essas flutuações afetam o lobo temporal direito do cérebro e que causam alucinações. Tá bom. Vamos verificar a bateria. Estudos mostram que a percepção de uma pessoa também pode ser influenciada por íons ou partículas eletricamente carregadas no ar. O Dr. Rawl trouxe uma equipe e um conjunto de equipamentos para mensurar esses fatores. Hyde tinha sentido grandes quedas de temperatura cada vez que a figura sinistra aparecia. Usando um termômetro sensível, o Dr. Rawl mapeou a temperatura em cada parte da casa. A experiência em um lugar assombrado normalmente inclui quedas de temperatura ou, às vezes, elevação de temperatura. Mas a casa estava sempre a 18 graus Celsius. Quando o Dr. Rawl procurou íons no ar, as medições pularam na escala. Achamos uma fonte de íons positivos bem forte perto do quarto da Hyde. Os cientistas descobriram que os íons positivos têm um efeito negativo no humor e na percepção das pessoas, o que podia estar afetando Hyde. Vamos medir melhor. Para medir as diferenças no campo magnético, eles usaram um eletromagnetômetro. Sabe-se que linhas de força, fios elétricos e aparelhos domésticos causam flutuações magnéticas. O que você acha? Marque junto à parede. Em uma pessoa sensível como Hyde, esses fatores poderiam resultar em alucinações. Não há nada de anormal nas leituras eletromagnéticas neste aposento. Os campos magnéticos pareciam normais.
Mas uma só medição não era o bastante. Para ter um efeito significativo na atividade cerebral, o campo magnético teria que flutuar com o passar do tempo. Para descobrir se isso estava ocorrendo, o Dr. Rawle espalhou sensores pela casa. Durante a noite, um computador registraria as leituras. Ele esperava que as descobertas pusessem um fim nas aparições. As assombrações, vistas apenas por Heidi, estavam aparecendo para os outros membros da família Wyrick. Eu não sei o que é isso. Uma equipe de cientistas, liderada pelo Dr. William Rowe, foi chamada para decifrar as ocorrências misteriosas. Durante a noite, um computador registrou atividade eletromagnética que poderia explicar as aparições. Na manhã seguinte, o Dr. Rawle examinou os dados. As leituras do dia anterior tinham 0,1 miligauss em média. No meio da noite, o campo magnético no quarto de Lisa e Andy tinha chegado a mais de 40 miligausses. Essa alta flutuação anormal confirmou as suspeitas do Dr. Rawle. Então a gente tinha essas energias tão comuns, produzindo essas experiências extraordinárias. E elas, nos lugares em que isso acontece, são conhecidas como aparições quentes. Em um esforço para encontrar a fonte da atividade eletromagnética, o Dr. Rawle fez uma pesquisa geológica na área de Columbus. Examinando alguns jornais da região, ele descobriu o relato de um terremoto. E sabe-se que a atividade sísmica produz flutuações no campo magnético da Terra. O Dr. Rawle estava certo de que o ambiente dentro e em volta da casa dos Wyrick estava causando as aparições. Ele mostrou suas descobertas à família. Em primeiro lugar, eu não acho que haja nenhum demônio à solta aqui. E o que sinto nesta casa é que é uma família muito carinhosa e muito normal. Os fantasmas, ele disse, não eram reais. Eram apenas alucinações provocadas pelo ambiente. É ele que influencia. Esclarecendo que existe uma falha sísmica perto da propriedade, ele explicou como isso poderia afetá-los. O que é preciso é que vocês aceitem. Impulsos magnéticos gerados pelos movimentos ao longo da falha poderiam estar estimulando o cérebro de Heidi. Tínhamos um evento eletromagnético significativo, e quando isso interage com o cérebro, pode fazer com que se tenha períodos de experiências estranhas. Indo na direção do fim da casa, a contagem de íons positivos era bastante alta. Ele disse que íons positivos podem afetar adversamente a percepção de uma pessoa. O quarto de Heidi tinha um número muito alto de íons positivos. Então, se a gente considerar todos esses fenômenos físicos, a gente vê que não Isto, disse ele, também pode estar contribuindo para as visões ou alucinações dela. A Heidi também sabe disso. Então, acho que vocês não têm nada a temer. E se algo mais acontecer, eu estou aqui perto, basta me ligar. Não deixe de me avisar. Eu parti me sentindo confiante de que tinha feito o máximo que podia pela família e que tinha conseguido alguns resultados de pesquisa significativos para mim. Eu acho que o Dr. Rawle é um homem bem esperto. Só que o que eu quero dizer é que o que ele explicou faz algum sentido, mas eu acho que tem mais coisa acontecendo na minha casa. O Dr. Rawle admitiu que não sabia como explicar os arranhões em Heidi e em seu pai. Muito obrigado. Embora as explicações do Dr. Rawle confortassem os Wyrick, as aparições continuaram. Conforme os anos passavam, a família tentava acalmar seus medos. Eles receberam alegremente uma adição à família, uma menina chamada Jordan. Heidi se acostumou a ver fantasmas.
Apesar de ainda ter medo de ficar sozinha na casa, ela se adaptou e fez amigos na escola. Heidi passou a ver o Sr. Gordy cada vez menos. Quando Heidi chegou à adolescência, o homem que tinha sido seu companheiro de infância era uma memória distante. Já faz muito tempo que eu não vejo o Sr. Gordy. Eu sinto falta de ver ele. Eu sempre vou sentir falta. Eu o considerava como um dos meus amigos. Algumas pessoas, quando escutam a palavra fantasma, elas acham que é assim como ver através de alguém ou de alguma coisa, mas eu não chamo eles de fantasmas, eu chamo de espíritos. Porque, sabe, é o que eles são. Eles são, sabe, são como pessoas reais. Entende? Eles são reais, como eu e você. Embora o Sr. Gordy tivesse desaparecido da vida de Heidi, uma presença mais sinistra continuava a aparecer. Era o homem sem rosto que Heidi tinha visto durante anos. Os meios de comunicação locais tinham sabido da casa e da menina que via fantasmas. Um repórter de jornal se interessava por paranormalidade e ligou para os Wyrick para marcar uma entrevista. Ao se aproximar da casa, ele sentiu uma presença. Havia alguma coisa na janela, alguma coisa maligna. O repórter se recusou a chegar mais perto. Logo, a comunidade inteira soube que a casa dos Wyrick era assombrada. Heidi passou por maus momentos com isso. Quando todo mundo ficou sabendo do caso, que ela estava vendo esses fantasmas, todo mundo fez pouco dela. Nunca vão deixá-la em paz. Heidi tinha que lidar com as aparições apavorantes e com o estigma de ser diferente. Por que não cala a boca? Ninguém parecia entender o que ela estava passando. Você acredita que ela disse que vê fantasmas? Não. Heidi se sentia isolada e indefesa. Eu não gosto do destaque que isso me dá. Sabe, eu tenho sido muito ridicularizada por todos a minha vida inteira. Às vezes eu quero que tudo isso acabe. Eu queria vir aqui e mostrar a você as fotos das nossas férias, porque ficaram muito boas. Ai, que ótimo. Uma tarde, a sobrinha de Lisa, Kelly, estava na casa dos Wyrick quando ouviram vozes vindo da entrada. Qual é o seu nome? Você é um dos amigos da Heidi? Com quem Jordan está falando? Lisa sabia que a única outra pessoa em casa era sua filha mais nova, Jordan. Jordan, com quem está falando? Ah, não? Você se mudou daqui? Você se machucou muito. Jordan, com quem está falando? Com a garotinha. Que garotinha? A que morreu num acidente de carro. Ela ainda está aí? Não. Vem, vamos sair daqui. Todo esse tempo morando aqui, isso ainda me espanta. Você nunca sabe quando vai acontecer. Mesmo já tendo visto, ouvido e experimentado, eu não sei se tem a ver com a família ou se tem a ver com a casa. O Dr. Rawl tinha dito aos Wyrick que a casa era a fonte das aparições. Agora que Jordan também tinha visto uma delas, Lisa temeu que fosse mais do que a casa. O que as atraía era a sua família. A irmã de Lisa, Joyce, confirmou seus piores medos. Quem está aí? Olá? Uma noite, quando estava sozinha, ela ouviu risadas na entrada.
e ela ria. Era uma risada assim, uma risadinha assustadora. Isso não tem mais graça nenhuma. Não é uma brincadeira de criança. Tem alguma coisa acontecendo. Quando você vê acontecer em primeira mão, é isso que realmente assusta. E é aí que você percebe que fantasmas existem. Quando eu vejo um espírito, eu posso sentir se ele é bom ou se ele é mau. Como essa garotinha, por exemplo, eu não pensei nada sobre ela. Ela não me incomodou nem um pouco. Eu não acho que ela seja um espírito mau. Lisa não compartilhava desses sentimentos. Ela temia os espíritos e acreditava que eram malignos. Andy. Yeah. Andy. Andy. Eu chorei a noite inteira. É difícil descrever o som profundamente grave que vinha do meu quarto, acima da cama. E todo o resto da casa estava totalmente silencioso. Durante mais de 10 anos, os Wyrick tinham tido contato com os mortos. Eu não sei o que é isso. Começando com o benevolente Sr. Gordy, as entidades se tornaram mais ameaçadoras com o passar do tempo. Agora, Lisa Wyrick acreditava que os espíritos na casa eram malignos. A família tinha buscado em vão um meio de deter as aparições. Desesperados, eles se voltaram para sua fé. Oh, é por isso que nós oramos. Eles passaram a frequentar uma nova igreja liderada pelo pastor Stephen Shelley. Aleluia! Eu conclamo o inigualável nome de Jesus Cristo e o poder da palavra de Deus para expulsar demônios. Aleluia! O pastor Shelley acreditava em espíritos demoníacos. Ele afirmou aos Wyrick que eles tinham o poder de se livrar das entidades. Nós estamos aqui esta noite para dizer ao demônio que ele perdeu a batalha. Aleluia! Aleluia! Louvemos o nome do Senhor! Os Wyrick tinham que deter as aparições e tinham que fazê-lo agora. Durante anos, tinham confiado nos conselhos do Dr. William Rowe, um parapsicólogo experiente. Andy decidiu pedir a ajuda dele de novo. William Rowe falando. Alô, é Andy Wyrick. Andy contou a ele a conversa de Jordan com a garotinha fantasma e as vozes que Lisa tinha ouvido.
disse pra mim que era uma voz horrível. Tá muito O assustado. Dr. Rawl entendeu os temores crescentes da família. Muito da sua ajuda, doutor. A situação está fora de controle. Eu não consigo mais... As pessoas geralmente não gostam de falar sobre aparições porque acham que estão possuídas por demônios. Havia essa preocupação sobre o outro mundo que invadia as vidas deles e que podia ser perigoso e demoníaco. Do meu ponto de vista, nós estamos lidando com ocorrências naturais, muitas vezes incomuns, estranhas. São ocorrências naturais inexplicáveis, mas naturais, na minha opinião. O Dr. Rawl concordou em voltar. Ele estava particularmente curioso agora que a irmãzinha de Heidi, Jordan, também tinha visto uma aparição. E que Lisa tinha ouvido vozes vindas acima de sua cama. Vamos recapitular. O Dr. Rawl entrevistou os membros da família sobre suas experiências recentes. Quando foi a última vez que percebeu algo em comum, Heidi? Há quanto tempo foi isso? Eu acho que a última coisa que aconteceu foi quando eu estava no chuveiro. Entendo. E eu ouvi que tinha alguém rindo. Mas eu estava sozinha em casa. Entendo. Eu acho que parecia ser uma mulher mais velha. Certo. E parecia que ela estava logo do lado de fora do chuveiro. E o que você sentiu a respeito? Eu não gostei nem um pouco. Eu não gostei mesmo. Eu me assustei. Eu estava sozinha em casa, por isso foi pior. Certo. E você ouviu vozes, Lisa? Eu ouvi e acho que eram vozes demoníacas. Eram duas vozes conversando entre si. Sei. E eu senti como se conversassem alguma coisa sobre mim. Certo. Parecia que era acima da minha cama. Quando eu estava tentando adormecer. Entendo. A gente está indo a uma igreja nova. Lisa acreditava que as vozes graves que tinha ouvido eram espíritos demoníacos. Para o Dr. Rawl, o significado era outro. É uma das coisas que costumam ser relatadas em locais assombrados. Parece ter a ver com mudanças no campo magnético que influem no cérebro. Eu não tenho dúvidas de que as pessoas têm experiências a que chamam de fantasmas. Se eu acredito que seu reflexo ainda é a consciência viva desses indivíduos, bom, eu duvido disso. Olha, eu vi um homem no quarto da minha mãe. Ele estava sentado na cama e No quarto da sua mãe, sentado na cama? Isso mesmo. Quando você ouve coisas e vê coisas que não estão fisicamente presentes, é o que chamamos de ESP, ou habilidade psíquica. Também andando por aqui. A percepção extrasensorial, ou ESP, é a habilidade de receber informações sem usar os sentidos conhecidos. Tranquilo, ele estava sorrindo. Enquanto Heidi descrevia seus estranhos encontros, o Dr. Rawl percebeu que eles provavelmente continuariam. Eu não acho que essas experiências vão terminar, porque Heidi e Lisa são o que chamamos de médiums. Creio que é uma capacidade humana muito natural. Há várias maneiras de a ciência contemporânea explicar as capacidades mediúnicas. No fim das contas, isso é apenas uma habilidade natural da mente humana que pode ser entendida e estudada pela ciência. Outro aspecto que torna este caso único é que tem tanta gente nesta família que experimentou essas coisas. Então a pergunta é, eles tiveram essas experiências por causa de campos magnéticos incomuns? Ou estamos lidando com algum traço genético, algo que é passado da mãe para os filhos, para os netos? Bom, me explique o que lhe aconteceu. Para verificar esta teoria do fator genético, o Dr. Rawl ampliou o seu estudo e visitou a casa onde Lisa cresceu. Entendo. É uma Ele criança. entrevistou outros membros da família, incluindo seu pai, e descobriu que as experiências paranormais ocorriam há gerações. Ela fica tão presente. Durante essas entrevistas, descobri que há um histórico disto acontecendo na família. Ela queria brincar comigo e eu disse: eu sou muito velho para brincar com você. Eu podia vê-la como uma criança pequena. Sim. Isso, sabe, como uma pessoa de verdade que É estivesse mesmo? na minha frente. Estou interessado. Sim, claro. Agora estava óbvio para ele que a família de Lisa era a chave para os distúrbios atuais.
Minha mãe cresceu num lugar da Geórgia chamado Haunted Holler, que pronunciado corretamente seria Haunted Hollow. O lugar se localiza no norte da Geórgia, ao longo do infame Rastro de Lágrimas. No início do século XIX, houve conflitos brutais entre colonos norte-americanos e índios cherokees. O governo dos Estados Unidos expulsou milhares de índios de suas terras e os mandou para campos de concentração no oeste. Mais de 2.000 homens, mulheres e crianças morreram durante a traiçoeira jornada que se tornou conhecida como Rastro de Lágrimas. Desde então, Haunted Hollow manteve esse legado. Eu tive muitas experiências lá. E quando ela estava crescendo, ela via coisas. E não eram só as coisas, era o lugar. E tinha uma antiga caverna lá para baixo. E dava para ouvir gritos e choros vindos da caverna. Quando foram investigar, não havia ninguém lá. Os gritos continuaram durante anos. Você não pensa no assunto quando ouve histórias antigas, de fantasmas, até que a coisa acontece com alguém hoje em dia, e aí você percebe que é verdade e aceita que é um fato, e é isso que te assusta. O Dr. Rawls sentiu a frustração crescente de Lisa e Andy. Não se sentindo mais confortada por suas explicações, Lisa agora acreditava que as entidades que os perturbavam eram demoníacas. Como eu expliquei da outra vez... O parapsicólogo tentou explicar que as aparições eram resultado das capacidades mediúnicas de Hyde e Lisa. E não tem nada de ruim em você ser um médium. É só uma sensibilidade ao ambiente. Ele não acreditava em espíritos, mas queria ajudar a família a aceitar essas habilidades mediúnicas. É a melhor coisa a fazer. Assim todos nós poderemos... Então, sugeriu que deixasse uma médium profissional visitar a casa. Dr. Ho perguntou se podia trazer alguns médiums e eu concordei em deixar que viessem e que fizessem seu estudo. Não podíamos ter nenhum contato com eles, não podíamos encontrar com eles, nem nada, então fomos embora antes que chegassem. O Dr. Raw estabeleceu regras severas para a médium. Ela não podia encontrar a família e nem mesmo recebeu qualquer informação sobre as aparições. A pedido do Dr. Raw, uma médium visitou a casa dos Wyrick. Ela trouxe um assistente para registrar suas descobertas. A filmagem poderia ser comparada depois com as afirmações da família. Muitas vibrações. Eu estou vendo aqui. É bem grande, é denso. É como uma... Amy Allen afirma ter capacidades mediúnicas. Ela diz ser uma médium física, que é alguém que pode se comunicar com os mortos. Quando eu era criança, eu não entendia realmente que essas pessoas estavam mortas. Eram só pessoas que estavam à minha volta. A primeira grande experiência que tive na minha infância, que eu me lembre, não foi nem um pouco agradável. Eu entrei em contato com essas entidades. Era um homem e uma mulher. Eles apareciam no meu armário e eles falavam comigo durante horas. Uma noite quiseram que eu fosse com eles. Eu só tinha 5 anos e não entendi o que isso queria dizer. Eles me disseram para morder um fio elétrico, então eu mordi o fio e fui eletrocutada. Eu associei essa dor a eles e não quis ter mais nada a ver com os dois. E eu me lembro também que eu ia ao banheiro. Eles estavam lá embaixo na parede da entrada. Eles passavam a cabeça e me olhavam e eu sentia muito medo. Amy levou muitos anos para aceitar essa sua capacidade.
uma energia... Agora ela ajuda famílias que são atormentadas por fenômenos inexplicáveis. É um homem. Ele passa uma... Famílias que perderam todo o controle. Eu fico com a sensação... Na casa dos Wyrick, Amy sentiu uma forte presença sobrenatural pela propriedade Na inteira. verdade, é uma entidade muito boa. Eu acho que é... Ela encontrou uma entidade que chamou de O Guardião. Posso sentir isso, sinto muito forte isso. Eu acho que encontrei um guardião, uma pessoa ou um espírito que vai me proteger sempre, a todos nós. Na verdade, é uma entidade muito boa e gentil. E é um protetor, eu tenho certeza. Eu acho que ele fica mais aqui fora, mas talvez eu encontre Amy com ele detectou na espíritos casa, fora da casa dos Wyrick, mas encontrou ainda mais do lado de dentro. A garotinha era muito sólida, a ponto de eu duvidar por um momento que ela estava realmente morta. E isso é extremamente raro. É espantoso, mas ela Até não esse momento, Amy só tinha captado espíritos gentis. Mas nas sombras, havia uma presença poderosa e ameaçadora. Eu estou até me arrepiando. A primeira entidade com quem eu fiz contato, que me fez sentir desconfortável, foi uma que consistia de 3 elementos. Elementos diferentes. Eram 2 cavalheiros mais velhos e um homem mais jovem que basicamente não tinha rosto. O rosto parecia escondido, era como uma máscara. Eu nunca tinha experimentado nada desse tipo e naquela hora eu fiquei sem saber o que pensar. E o sentimento que envolvia essa energia era muito negativo e raivoso. Eu me senti muito desconfortável, absolutamente desconfortável. Os achados de Amy eram estranhamente similares ao que os Wyrick tinham experimentado durante anos. Ela parecia confirmar as afirmações da família. Várias entidades habitavam a propriedade. Algumas eram benignas, mas outras eram mais sinistras. O que sinto neste trecho é bem forte. Vamos por aqui. Amy aprovava as conclusões do Dr. Rawl, mas também acreditava que os espíritos dos mortos assombravam a propriedade e que eram atraídos pela família Wyrick. Há vários fatores diferentes influenciando essa situação. Um dos fatores é a localização. Ela tem uma leitura alta de energia. O segundo é que tanto a mãe quanto a filha são médiums. As duas têm essa habilidade. A família não podia esperar vir morar aqui e que nada demais acontecesse, porque as duas têm essa capacidade. E essas coisas vão acontecer periodicamente na vida delas. Não é uma coisa da qual se possa escapar. Na verdade, Quando eu andei... Amy acabou sua varredura, ela mostrou suas conclusões à família. Eu não acredito que estejam sendo atormentados por demônios. É que pode saber. Essas entidades que se revelam como sombrias ou negativas, de algum jeito parecem ser... pessoas que não eram grande coisa em vida. Elas eram raivosas. Já encontrei com assassinos em série, já encontrei com assassinos estupradores. E é claro que eles eram muito raivosos em vida. E ainda estão raivosos na morte. O que é interessante é que eu notei que eles podem e sabem manipular o modo como os percebemos. Apenas se alimentando de nossos medos. Mas Lisa acreditava que os espíritos descritos pela médium como raivosos e agitados eram demoníacos. Ela estava apavorada com o que poderia acontecer. Andy. 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 Meu Deus. Lisa consultou outro médium
que compartilhava de sua crença religiosa e dizia ter o poder de discernir a atividade demoníaca. Ele dizia poder sentir os espíritos, mas não podia vê-los nem falar com eles. Tem alguma coisa por aqui. No momento em que entrou na casa, ele sentiu uma entidade poderosa. É como se eu pudesse sentir essa presença. Onde? Aqui? Está Nesta mais área? para esta área, neste lado de cá. É aqui que está mais forte? Sim, aqui. Está bem aqui. Mas não é bem isso. Ela está bem por aqui. É onde eu a sinto. E é como se você passasse através de alguém. Bem aqui. Está muito pesado aqui dentro. Quando entrou no quarto de Andy e Lisa, ele sentiu o espírito demoníaco ficar mais forte. Está pelo lugar todo. Estou sentindo bem aqui. Bem aqui. É como se eu... Está bem nesta área aqui. Mais ainda quando vamos por aqui. No quarto de Heidi, o médium também sentiu uma presença demoníaca. Eles estão... Parecia menos pesada, como se alguma coisa estivesse lutando contra ela. Outro espírito, mas protetor, parecia estar no controle. O espírito bom está aqui. Eu consigo sentir quando passo por esta porta aqui. Só sinto a presença. Fica muito forte neste aposento quando a gente entra. Quando se chega mais perto daquela parede, daquela quina, fica mais fraco. Já o quarto de Jordan estava calmo. Mas quando chegou na soleira, ele sentiu que um espírito tentava entrar. Vem aqui. Vem aqui. Posso sentir um espírito demoníaco. O médium aconselhou Lisa a procurar a ajuda de seu pastor. Aqui tem mais um. Ele afirmava que a família poderia se livrar do domínio dos espíritos através da oração e do jejum. Tudo o que ele nos disse foi exatamente o que já tinham nos dito. Eles tinham a mesma sensação, exatamente nos mesmos lugares, basicamente em frente da lareira. Eles nos disseram que ali era a passagem de uma esfera para outra. Uma espécie de portal. É mais ou menos por aqui. Eu não sei o que pensar. Eu não sei. Lisa, qual o problema? Tá chorando por quê? Aquele cara veio e disse que sentiu alguns espíritos maus. Olha, a gente tem que parar de dar confiança para todas as Lisa e Andy não sabiam mais o que fazer. Os médiuns tinham confirmado seus piores medos e se sentiam indefesos. A questão era como fazer os espíritos partirem. Fica tranquila. Apesar de todas as provações, eles não estavam mais próximos da resposta. Te amo. Vamos superar isso. As aparições tinham desgastado os Wyrick. Heidi via aparições havia anos, e quase toda a família também. Todos me dizem as mesmas Especialistas em paranormalidade não tinham lhes trazido alívio. E eu passei a esperar que isso melhorasse com o tempo. Mas não melhorou nem um pouco. É por aqui tudo.
Vamos pedir ao nosso pastor que reze por nós. Peço à igreja que ore pela família Wyrick. Eles se voltaram para seu pastor, o irmão Stephen Shelley. Que orem nessa hora difícil pela família Wyrick. Isso despertou a minha curiosidade. Eu disse para os fiéis, a família Wyrick é parte de nós. Os problemas deles são problemas nossos. É assim que nós agimos por aqui. Eu sei que há várias abordagens, mas eu devo confessar, eu acredito ser a atividade demoníaca. Acredito que o único jeito de isso parar é lidar com os demônios envolvidos. E isso é algo que eles realmente estavam prontos para fazer. Eles queriam uma vida normal de volta, se fosse possível. E eu queria ajudar a eles a conseguir isso. Talvez alguém que esteja de visita não consiga entender o que estamos fazendo. Estamos ungindo eles com óleo. Deus... Eu acredito que o dom que a Hyde tem é um dom de sensibilidade ao mundo espiritual. Infelizmente, se a gente é sensível aos bons espíritos, também pode ser sensível ao lado mau, ao lado sombrio. Agora eu digo que se houver algum espírito, algum poder demoníaco que esteja na casa deles ou na propriedade, eu o desafiarei agora. Talvez Deus... Os tipos que ela encontrou no início eram amigáveis e de boa índole. Eles queriam brincar com ela, distraí-la. Mas as coisas mudaram. As manifestações demoníacas de arranhar a Hyde, arranhar seu pai, isso era o demônio mostrando sua verdadeira natureza. Eu vejo algumas portas. Eu vejo uma luz. Eu garanto que isto não é para aparecer. Isto é pelo bem da vida de alguém, sua sanidade, sua paz. Este é um assunto sério para mim. Eu vejo como o inimigo tem o desejo de fazer você voltar para dentro, se encerrar numa concha. Porque às vezes se sente incompreendida. Porque às vezes se sente amedrontada. Porque às vezes... Existem duas forças muito poderosas no mundo. As forças do bem e as forças do mal. E eu acredito que todas as coisas que acontecem são motivadas por uma das duas. Jesus está aqui. Eu não percebi que havia mágoa envolvida. Eu não tinha pensado que houvesse dor e mágoa neste caso. Mas eu vejo essas mágoas. Eu não tinha percebido, mas existe uma culpa na mente dela de que isso é culpa dela, de que ela provocou esse problema para sua família. Eu quero te dizer, minha criança, não é verdade. Nunca mais se sinta culpada por nada disso. Não tem nada a ver com qualquer coisa que tenha feito ou que não tenha feito. Ao voltar para casa, os Wyrick se sentiram confortados pelo apoio que receberam de sua igreja. Eles se sentiram mais fortes e confiantes. Eles disseram a si mesmos que as aparições não iam vencer. Os Wyrick tinham chegado ao impasse. Precisavam achar um meio de deter as aparições. Frustrados com a parapsicologia, eles buscaram refúgio em sua fé. Para proteger a família dos demônios, seu pastor, o irmão Shelley, os ungiu em uma cerimônia na igreja. Eu não acredito em fantasmas. Eu acredito que seja coisa de espíritos demoníacos.
A família Wyrick estava marcada desde o começo, está marcada por espíritos malignos. E até que eles sejam expulsos ou mandados para longe dela, esses demônios vão seguir a família Wyrick para onde ela for. Você continue orando, filha. Vá em paz. Mas, de acordo com a médium Amy Allen, em vez de se proteger, a família precisava aceitar e entender o que estava acontecendo. Eu acredito que existem entidades de pessoas falecidas nesse lugar. Então, o que temos é um lugar extremamente ativo, onde as médiuns, a mãe e a filha, vão continuar tendo experiências, porque as pessoas falecidas são atraídas por elas. Os médiuns são uma espécie de farol para os mortos, quase como uma luz em um quarto escuro. E eles são atraídos por essa luz. Não pode sentir nada. É uma energia quase... Heidi é uma médium física. Você não sente O nada? jeito como ela descreve os eventos que aconteceram com ela batem bem de perto com o que os médiums físicos lidam, que é a capacidade de ver e ouvir fisicamente os que já morreram. O parapsicólogo William Rowe acredita que a sensibilidade de Heidi para memórias do local é a causa das aparições e que ela deve aceitar suas habilidades mediúnicas. Muitas pessoas estão certas de que as aparições são a prova da vida após a morte. Em um caso como o do Sr. Gordy, ao menos fragmentos dos indivíduos falecidos continuam a existir. Se você é um médium, vai ter um meio adicional de percepção. Então, as pessoas que permitem que isto aconteça em suas vidas estão em vantagem com relação ao resto de nós. Heidi mostrou capacidade mediúnica, sensibilidade mediúnica. Isto pode ser de base genética, porque sua mãe e seus avós também relataram experiências desse tipo. Os Wyrick sabem que nunca terão uma vida normal, mas esperam ficar em paz algum dia. Eu penso nisso o tempo inteiro. É assim, eu me deito à noite, depois eu sento, depois deito de novo, e aí eu fico imaginando se vai acontecer alguma coisa. E eu acabo indo dormir e não acontece nada. Então, se para eu não ver nada, o que eu tenho que fazer é ficar pensando sobre isso, acho que vou ter que continuar pensando. Ter fé é o mais importante de tudo. Você tem que ter fé de que as coisas vão melhorar. Tem que seguir em frente. Eu acho mesmo que não quero mais me mudar. Porque não vou deixar que isso vença, que me derrote e me expulse da minha casa. Eu tenho fé no Senhor, de que a rede vai superar isso. Ou que isso vai acabar sumindo. Eu estive me sentindo melhor nos últimos meses. E isso é porque eu tenho fé. Agora não acontecem mais tantas coisas quanto antes, mas acontecem coisas comigo. Com tudo isso que eu vi, poder ver essas coisas, eu não acho que seja uma maldição, por exemplo. Eu não sei se é um dom ou não. Eu agora estou mais velha. Eu só queria que tudo isso terminasse, que me deixasse em paz. Tem algumas coisas que me aconteceram que eu não... Sabe, eu não gosto de contar pra minha mãe.
Eles sabem a maioria das coisas, mas tem algumas coisas que eu acho que provavelmente eu não vou contar a ninguém mesmo. Heidi continua a ver espíritos. De acordo com quem estuda o fenômeno, ela sempre os verá. E não há nada que ela possa fazer para impedir. Versão brasileira Audiocorp.